Olá, vamos ao exemplo 1. No exemplo 1, nós vamos calcular a perda de carga distribuída em uma tubulação de aço. No exemplo 1 fala o seguinte: determinar a perda de carga por quilômetro de comprimento de uma tubulação de aço de seção circular de diâmetro de 45 centímetros. O fluido é óleo e tem uma viscosidade cinemática de 1,0610 a menos 5 metro ao quadrado por segundo. E a vazão é de 190 litros por segundo, tá? Então, esse é o enunciado do exercício. A primeira coisa que a gente tem que pensar aqui nesse exercício é o fato da tubulação ser de aço, tá? Então, eu vou anotar aqui aço e aí eu tenho que pegar os dados da rugosidade do aço, lá daquelas tabelas que a gente apresentou anteriormente. Eu vou voltar lá na minha tabela de cima, ok? E vou pegar o valor do aço. Então, o valor do aço aqui, em milímetros, né? Deixa eu ver, aço rebitado, a rugosidade aparente dele, em milímetros, vai de 0,9 até 9. Deixa eu ver se eu acho algum outro valor aqui de referência. Eu acho que eu tinha outra tabela aqui, vamos ver. Essa aqui também é a mesma coisa. Um E de 0,3. Aliás, um E de 3. Deixa eu ver se eu acho alguma outra referência no exercício. Eu tenho um dado a mais aqui que fala o seguinte. Essa rugosidade do aço, eu posso considerar ela um valor de 4,6 vezes 10 a menos 5 metros, ok? Esse aço é um aço especial aqui nesse exercício, por isso que a gente fez essa consideração, senão a gente iria lá na nossa tabela com esses dados aqui, tá? Porque esse aqui é um aço rebitado, por isso que eu não considerei esse daqui, ok? Mas é muito similar, né? Muito similar. Então, mas esse aço aqui é isso aqui mesmo, é 4,6. Acho que não tem. Aqui, ó, deve ser ferro forjado, deve ser esse aqui. Enfim, vamos ao exercício. Já tem a rugosidade do aço em metros, tá? Eu tenho aqui o diâmetro da seção circular, eu vou anotar aqui 45 centímetros, que eu já vou fazer a conversão de unidades para metros, então, 1 metro tem 100 centímetros, tá? Vou cortar aqui a unidade, vou pegar aqui uma outra cor, vou cortar a unidade, Vou cortar aqui a unidade de centímetro com a outra unidade de centímetros e vou ter, então, um valor de 4,5 vezes 10 a menos 3, ok? Então, eu passei uma vírgula e, né, você viu que eu passei 45 para 4,5 e aumentei um valor aqui nessa parte de cima do 10 a menos 3. Confirma aí na calculadora sempre todas as minhas continhas, veja se eu não errei nenhum pedaço, ok? Agora, o exercício também fala que, na minha solução à parte, que a aceleração da gravidade, ele pede para considerar 10 metros por segundo ao quadrado, que vai facilitar muito os nossos cálculos, né? E aí, como é que eu vou determinar, né, essa perda de carga por comprimento? Eu vou utilizar, então, a equação da perda de carga. Vamos voltar lá no material e entender que equação é essa que eu estou falando. A equação da perda de carga é essa aqui, perda de carga normal. Vou copiar aqui e vou voltar lá para o nosso exercício. Essa aqui, essa é a equação, em que eu tenho, então, a perda de carga aqui, perda de carga normal, tá? O fator de atrito de Darcy, comprimento da tubulação, diâmetro, velocidade ao quadrado, aceleração da gravidade e o 2. Então, eu tenho a parte cinética
com essa parte de comprimento e diâmetro. Então, o que falta ainda para eu poder substituir tudo dentro dessa minha equação? Bom, ele me deu o quê? Vazão volumétrica, 190 litros por segundo. Ele me deu diâmetro. Ele não me deu o quê? Velocidade, tá? Velocidade. Então, eu vou guardar essa equação aqui ao lado e vou calcular o quê? Vou calcular a velocidade. Você sabe que vazão volumétrica é velocidade vezes área de seção transversal. Então, vazão volumétrica, 190 litros por segundo, que eu já vou converter aqui na equação mesmo. Eu sei que 1 metro cúbico tem 1000 litros, isso mesmo. A velocidade é o que eu quero calcular. A área de seção transversal é π, diâmetro ao quadrado. Vou colocar já o diâmetro o quê? Convertido sobre 4. Fazendo essa continha aqui, a velocidade vai me dar, então, de 1,19 metros por segundo, ok? 1,19 metros por segundo. Quais foram as unidades que se cortaram aqui, né? Litro com litro, aqui me deu 1 metro ao quadrado, tá? Então, as unidades que restaram aqui, esse metro ao quadrado corta aqui com esse metro, sobra metro por segundo, ok? Fazendo toda essa álgebra, eu atinjo esse valor aqui. Tudo isso para quê? Para eu conseguir calcular, então, a perda de carga, que tá aqui nessa fórmula. Então, eu peguei o valor do aço, peguei o diâmetro que me deu, a aceleração da gravidade, a vazão. Aí eu venho, então, para calcular quem? Velocidade. Calculei velocidade. O que falta mais para eu colocar tudo aqui e sair para o abraço? Bom, falta o fator de atrito de Darcy. Como é que eu calculo, então, o fator de atrito de Darcy? Como é que eu calculo? Bom, eu vou calcular através do quê? Do número de Reynolds, tá? Então, o primeiro passo é fazer o cálculo do número de Reynolds. Você sabe, então, que... Melhor até vou escrever aqui. O fator de atrito de Darcy, ele é uma função de quem? De Reynolds, rugosidade por diâmetro, que é chamada rugosidade relativa, como eu falei anteriormente, tá? Rugosidade por diâmetro. Isso é o fator de atrito de Darcy. Então, vou calcular primeiramente o Reynolds, porque eu sei que se eu tiver um Reynolds laminar, o que acontece? Eu consigo simplificar esse cálculo de fator de atrito de Darcy. Então, eu vou calcular aqui o Reynolds, que vai ser o quê? Velocidade vezes diâmetro vezes viscosidade, densidade, desculpa. Eu falei viscosidade e escrevi densidade, ou massa específica dividido por viscosidade, ok? Então, eu tenho aqui a correlação de massa específica por viscosidade. Quem é? Essa correlação de μ dividido por ρ, ele é a viscosidade cinemática. Então, eu posso reescrever aqui Reynolds como sendo velocidade, diâmetro dividido por viscosidade cinemática, tá? Viscosidade cinemática. E assim, então, eu consigo, substituindo todos os valores que eu tenho. Então, 1,19 metros por segundo, vou colocar metro segundo a menos 1. O diâmetro, tá? O diâmetro aqui, 4,5 vezes 10 a menos 3 metros, dividido por viscosidade, que foi dado pelo exercício, viscosidade cinemática, 1,06, desculpa, 10 a menos 5 metro ao quadrado, segundo a menos 1, ok? Metro ao quadrado, segundo a menos 1. Daqui, eu tenho que cortar todas as unidades, lembra? É um número adimensional, o número de Reynolds.
Esse metro com esse metro ao quadrado, corta com o metro ao quadrado aqui de baixo. Esse segundo menos 1 corta com outro segundo menos 1. Então, eu obtenho o número de Reynolds, um número adimensional, que vai me dar um valor de em torno de 5 vezes 10 a quarta, ok? Ou seja, esse Reynolds me dá o quê? Um valor maior do que uns 3.600, que é o valor que geralmente a literatura aponta como sendo um valor de Reynolds turbulento. Opa! Deixa eu voltar aqui que eu quero mostrar para vocês o Reynolds turbulento que a gente tinha escrito aqui no material. Aqui, 2.300, ó. Então, a literatura aponta aqui 2.300, mas você pode perceber que terão literaturas que vão falar de valores diferentes do que esses, mas são sempre nesse intervalo. Então, um intervalo baixinho, de até 3.000, Reynolds é laminar. Depois, Reynolds começa a ficar na transição e já parte para turbulência, tá? Então, repara aqui que aqui, ó, nesse material, ele aponta até aqui assim como um Reynolds laminar, ou seja, 4 vezes 10 a terceira, tá? Então, 4 vezes 10 a terceira, ele já aponta como um Reynolds laminar ainda. Então, ou seja, 4.000, a partir de 4.000 é que ele considera turbulência, tá? Até 4.000 laminar. Então, isso aqui é de cada material vai trazer os seus valores principais. E, na verdade, depende muito da consideração do engenheiro e depende muito da consideração do material que você está trabalhando, tá? E aí, voltamos ao exercício. Calculamos o Reynolds e vou considerar ele o quê? Turbulento. Muito turbulento, ok? Deu bem acima. Como eu vou calcular, então, o fator de atrito de Darcy? Então, eu vou pegar a minha tabela aqui, vou pegar ela e vou copiar, tá? E vou trazer aqui para o exercício. Ok? Isso. Vou apagar aqui os trechos que eu escrevi, tá? Quero deixar ela limpinha aqui pra gente não ter nenhuma interferência. E vou marcar ela aqui em vermelho pra gente conseguir se localizar. Então, esse aqui é o diagrama de Mode e eu tenho como a primeira entrada que eu tenho que dar no diagrama de Mode seria o número de Reynolds. A segunda entrada seria o quê? Esse valor aqui, esse valor que é E sobre D, tá? Isso aqui também é chamado dentro da literatura como rugosidade relativa, tá? Isso aqui vai ser, então, o E, que foi dado aqui pelo problema, 4,6 vezes 10 a menos 5, dividido por quem? Pelo diâmetro 4,6, 5 vezes 10 a menos 3. Vou fazer essa continha aqui separada, que eu não tinha feito ela, tá? Então, 4,6 dividido por 4,5, e ainda eu vou dividir por 100. Vai me dar... Ah, não. Errei. 4,6 dividido por 4,5 vezes... Isso mesmo, vezes 10 a menos 5 vai dar vezes 10 a quinta. Deixa eu ver se esses valores estão certos. Estão certinhos, eu acho que estão, porque tem que dar um número grandão, é isso mesmo. Então, vezes 0,1. É isso mesmo. Vezes 10 a menos 5, e aí aqui vai me dar um valor de... Opa, errei aqui. Só um segundinho, deixa eu confirmar aqui os meus valores. É isso mesmo.
E sobre D, E sobre D. Deixa eu ver se o diâmetro é isso mesmo, se eu peguei tudo certo. E sobre D, é isso mesmo. Vai me dar um valor de 0,0102. Então, vezes 10 elevado a menos 5, dividido por 4,5 vezes 10 elevado a menos 3. É isso aqui, tá certíssimo. 0,01, tá? Eu quis confirmar aqui porque eu não tinha essa conta feita. Então, dois valores. Então, o fator de atrito de Darcy, ele é função do número de Reynolds. E eu vou colocar aqui, o número de Reynolds é 5 vezes 10 a quarta. E a rugosidade relativa, que é 0,0102. Então, esse aqui é Reynolds e esse aqui é E sobre D. Só pra gente se localizar bem certinho. Vou vir então com o número de Reynolds primeiro, tá? Então, o número de Reynolds, ele é 5/10 a quarta. Então, aqui embaixo, nesse pedaço, a partir daqui eu começo 10 a quarta e vou até aqui. Então, aqui embaixo eu tenho 1/10 a quarta, aliás, 1/10 a quarta bem aqui, 2/10 a quarta, 3/10 a quarta, 4/10 a quarta, 5/10 a quarta, entendeu? Então, essa linha aqui, ó, que eu preciso, que é o 5/10 a quarta, ela vai estar bem, deixa eu ver, 2, 3, 4, 4,5, 5 aqui. Bem por aqui, ó. Tá? Tô tentando fazer a linha mais retinho possível, mas tá? Então, eu fiz a linha bem certinha aqui, pra gente subiu, então, o 5/10 a quarta, beleza. Aí, eu preciso encontrar quem vai ser, então, eu preciso ver qual é a linha que vai ter o 101, tá? Vou fazer essa em outra cor. Então, 10102, onde é que ele vai estar? 1015, 101, 101 tá aqui. Aí, aí depois aqui já vem 0,15. Então, como esse é um valor bem pequenininho, eu vou considerar ele 101, tá? Então, eu vou rente a essa linha, só que repara, tá? Que essa linha, ela sobe, ok? Ela vai subir até aqui, tá? Ela faz uma curva, a minha linha não ficou tão bonitinha aqui, mas ela faz uma curva. E aqui neste ponto aqui, vou marcar ele em azul, tá? E aqui neste ponto, tá? Marcadinho em azul, é que a gente... Vou fazer de outro jeito aqui. Neste ponto que eu venho reto... Peraí, que eu quero fazer bem reto. Neste ponto aqui é que a gente chega no valor aqui nessa linha, tá? Do fator de atrito de Darcy. Em que eu concluo a partir disso é que... Opa! Ai, meu Deus! Pera. Em que eu concluo que é 004. Opa! Vou fazer de outro jeitinho aqui. Tá? 004. Então, esse é o fator de atrito de Darcy, ok? O fator de atrito de Darcy é esse. Então, eu venho aqui
10 a quarta, né? Isso mesmo, 5 10 a quarta, subo reto com ele. E depois eu venho curvamente, né? Porque esse aqui é a referência esse lado aqui é a referência dos tubos, né? Então, aqui eu subo um pouquinho, então aqui nesse pedaço vai atingir esse valor em que eu tenho aqui o fator de atrito de Darcy de 0,04, ok? 0,04. Mais ou menos é assim que calcula, tá? Ou se eu fosse, né, calcular pelo gráfico, a aproximação do gráfico, ela sempre gera algum erro, tá? Então, daqui, opa, hoje tô premiada. O fator de atrito vai ser 0,04, beleza? 0,04. E aqui eu tenho, então, que substituir, né, todos os valores. Vou copiar aqui a minha fórmula. Opa, copiar. Vou copiar aqui minha fórmula, substituir todos os meus valores e eu vou atingir, então, a minha perda de carga normal. Então, eu vou substituir 0,04 vezes o comprimento do tubo. Opa, comprimento do tubo. Ah, tá, ele pediu para dividir pelo comprimento do tubo, não tem problema. Vou só ajeitar aqui, então. Então, ele pediu o H pelo comprimento do tubo, que vai ser, então, fator de atrito vezes velocidade ao quadrado dividido, então, por diâmetro vezes 2 vezes G. Então, opa, vou adicionar uma página aqui, senão eu já tô chegando no próximo exercício. Isso aqui, então, vai me dar aqui em cima, vou calcular o HN, né? Vai ser 0,04 vezes velocidade, que eu calculei aqui. Aliás, eu calculei, isso mesmo. 1,19, tá? Ao quadrado, divididos por diâmetro da seção, a gente passou para metros, então é 4,5 vezes 10 a terceira, 4,5, 10 a terceira, né, 10 a menos 3, na verdade, né? Vezes 2, vezes 10, que é a aceleração da gravidade. Eu não vou organizar isso aqui em termos de unidades, tá? Porque se eu cortar todas essas unidades aqui, ó, vai me dar metro ao quadrado, segundo ao quadrado. Aqui embaixo eu tenho metro vezes metro por segundo ao quadrado, né? Que é a unidade de comprimento que eu tenho. E aí eu posso, então, cortar essa unidade aqui e cortar essa aqui. Então, eu já tenho equivalência. HN por comprimento vai ser, então, vou fazer a minha continha aqui para você. 1,19 elevado ao quadrado, dividido por, abro parênteses, 4,5 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 2 vezes 10. Isso aqui me deu um valor de... Espera só um pouquinho. Me deu um valor de... Me deu um valor de quanto? Deixa eu confirmar aqui se esse valor tá certo, os 63, tá? Deixa eu confirmar se eu tive o valor certo aqui no meu cálculo. Como eu tô fazendo o cálculo agora, ao vivo para vocês, é gravado, mas é ao vivo. Eu preciso saber se é certinho ou não. Vou refazer aqui, só para confirmar, então. 4,5 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 2 vezes 10. 0,09. Então, aqui nesse caso, eu tenho que 0,1444 dividido por 0,09. Ó,
viu como eu tinha feito a conta errada? 1,60, tá? 1,60, essa aqui é o cálculo correto, tá? Deixa eu ver se tá tudo certo aqui, se eu perdi alguma coisa. Não. Deixa eu só confirmar uma situação aqui. Isso mesmo, eu estava confirmando a fórmula de Reynolds, é isso aqui, diâmetro, velocidade e isso daqui. É isso mesmo, ok? É isso de exercício. Esse exercício aqui já é um exercício bem avançado e eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado, tá ok? Então, essa aqui é a resposta final solicitada, então, pelo exercício. Obrigada, até mais.